Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Que o Senhor venha ter liberdade em nosso meio pelo Santo Espírito dele. Que cada uma pessoa que aqui está dentro do templo, que cada pessoa que está em casa possa ser abençoado, tocado pela potente mão do Senhor. Porque até agora o Senhor nos tem protegido, o Senhor nos tem guardado, e a tua palavra nos afirma que Ele continuará conosco, até que tudo seja consumado, até a consumação dos séculos. Nesse momento, vamos nos colocar de pé, para nós começarmos louvando ao nome do Senhor. Quando nós nos colocamos em pé, além de ser um sinal de reverência, também é uma forma de projetarmos melhor a nossa voz com toda a nossa força para louvarmos ao Senhor. E esse hino que nós vamos cantar agora fala que tudo aquilo que tem fôlego louve ao Senhor, louvai ao Senhor. É isso que nós vamos começar a partir desse momento a fazer.
Aleluia, Senhor. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Eu dobrar ao ouvir teu nome, teu santo nome. Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não importa o problema que a gente tem, se nós clamarmos ao Senhor, Ele nos escuta. E a resposta do Senhor pode ser sim, não ou espere, conforme a nossa necessidade. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E tudo aquilo que Ele decide para nós vai ao encontro da nossa necessidade, vai para fortalecimento da nossa vida. Que nessa noite você possa, com todo o seu coração, invocar ao nome do Senhor, porque Ele te ouve e Ele te conforta e Ele fortalecerá o seu coração em nome de Jesus. Te responderei, confia, descansa o coração. Peço de ti, te darei o
Aleluias. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que nós podemos confiar, que nós podemos colocar diante dele aquilo que aflige o nosso coração. Invocar-me-ei e me achareis quando me buscares de todo o teu coração. Será que nós temos feito isso? Buscado ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma? Irmãos e amigos, é muito bom estarmos novamente na presença do Pai, a igreja junta aqui reunida, e aqueles que nos assistem, pela internet. A gente sabe que hoje está um pouco frio aqui, aliás lá fora, porque aqui dentro está tão quentinho, está tão gostoso, e o calor humano é ainda muito melhor. Então eu te convido a você, que hoje está no seu lar, no seu conforto, a estar aqui conosco no próximo domingo, para participar deste calor humano, para estarmos juntos, mesmo mantendo as distâncias necessárias, mas unidos pelo mesmo Espírito, pelo mesmo amor, em honra e glória do nosso Deus. Nós queremos dizer aos irmãos que a nossa escola bíblica dominical está acontecendo todos os domingos, às 9h30. Nós temos os irmãos que são fiéis, que são alunos dedicados, que estão ali todos os domingos participando, dando a sua contribuição, participando do crescimento espiritual da igreja, e individualmente, porque um abençoa o outro com a sua experiência, e no amor de Cristo nós vamos sendo edificados. Então, quem não participou ainda, quem não teve esse privilégio, às 9h30, participe conosco, você é muito bem-vindo. Às 10h20 nós temos a EBD infantil, tem um link também, o canal disponível para aqueles que vão participar, para que os pais participem também da educação cristã do seu filho. Nós queremos também dizer que o pastor Erasmo está fazendo uma série de mensagens. No mês de outubro, ele fez o mês de outubro rosa, em homenagem às mulheres, e em novembro é o mês dos homens, que é novembro azul. Então, no próximo domingo, ele estará pregando a respeito, falando de homens, começando por Elias, e você está convidado a participar conosco desta série de mensagens, falando de homens de Deus, de homens da Bíblia. Nós temos também o nosso momento de ofertório, para aqueles que nos assistem, será disponibilizado o link, onde ele possa fazer a sua contribuição, possa abençoar a igreja, e honrando ao Senhor com os dízimos e com ofertas. E os irmãos que estão presentes, o gasofilácio fica ali atrás, quem for fazer pode fazer de forma sem aglomeração, cada um de cada vez, para que não haja aglomeração, ou aqueles que podem também, que vão entrando, pode fazer no início, antes de começar o culto também, pode depositar ali atrás os dízimos e as ofertas. E nós vamos estar cantando, louvando ao nosso Deus, enquanto os nossos irmãos aqui têm a oportunidade de depositar os dízimos e ofertas, e aqueles também que nos assistem também terão a oportunidade através dos meios eletrônicos. Vamos continuar louvando ao nome do Senhor. E esse cântico que nós vamos cantar agora fala que, assim como Jesus andou sobre essa terra, nós também temos que andar, curando, abençoando as pessoas, porque isso é ser cristão, é amar o próximo como a nós mesmos, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. cheio de compaixão. A seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias percorreremos.
somos tuas mãos, curando, abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o evangelho, ensinando e correndo. Eu seguia Jesus. Cheio de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorremos, lendo o evangelho, ensinando e curando. Prosseguiremos. Somos igreja dos trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando toda parte. Somos tuas mãos, curando, abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando, abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. 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 E nesse momento nós vamos cantar um clássico, né, do cantor cristão, que fala justamente da nossa responsabilidade para com Deus e para uns com os outros, de anunciar a palavra e sermos porta-voz do amor. Vamos colocar uma última vez de pé para nós cantarmos esse cântico com força, vigor.
irmãos permaneçam em pé, nós vamos estar orando agora, falando com Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por este momento em que o teu povo pode estar reunido, presente, ó Deus, aqui no templo, na casa que foi consagrada ao Senhor. Também aqueles, ó Deus, que nos assistem, que nos acompanham pela internet, por aqueles, Pai, que estão ao alcance da nossa voz, ao alcance, ó Deus, deste momento de louvor e de adoração ao Senhor. Pai, o que nós cantamos aqui, certamente foi a experiência de alguém que viveu, Senhor Deus, isso na sua pele, de um pastor, de alguém que teve uma experiência marcante com o Senhor, ó Deus, inspirado pelo Teu Espírito Santo, pôde, ó Pai, compor esta música, este louvor de apelo à igreja, para que viva em união, para que viva o amor, para que viva conforme a orientação da Tua palavra, porque foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou, que se nós vivêssemos o amor, a igreja seria reconhecida. Não pelo seu templo, não por estar bem localizada, mas por viver o amor, por viver o evangelho que transforma, o evangelho que traz novidade a cada dia. Um evangelho de comunhão, um evangelho de relacionamento pessoal com o Senhor, onde a tua vontade, onde o teu querer, Pai, é feito e é visto, Senhor Deus, na nossa vida, porque a luz do evangelho, ela brilha, Senhor Deus, na vida de cada um cristão, de todos aqueles, Pai, que vive o amor que o Senhor deixou para nós, que vive o amor que o Senhor nos ensinou. Pai, em nome de Jesus, nós estamos agradecidos pelos teus filhos que honraram ao Senhor, por aqueles que têm honrado com a sua vida, não apenas só com dízimos e com ofertas, mas com o seu viver, se dedicando e se consagrando também ao Senhor. Obrigado, querido Deus, por todo o teu povo. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor deu a cada um de nós, de sermos conhecedores da verdade, de sermos alcançados pelo poder do teu evangelho, de sermos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Pai, neste momento, quando ouviremos a tua palavra, aplica, Senhor, a tua palavra ao coração de cada um de nós e usa, Senhor Deus, poderosamente o teu servo, que o Senhor já tem colocado no seu coração a tua palavra, para nos alimentar, para nos fortalecer, para edificar o teu povo, para abençoar a tua igreja. Obrigado, Senhor, por cada um de nós aqui presente, por todos aqueles que participam conosco. Obrigado pela existência da tua igreja aqui neste lugar, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos convidar o pastor Saulo, para estar neste momento trazendo a palavra do Senhor, o recado que Deus colocou no seu coração. O pastor Saulo foi ovelha, do pastor Billy Graham, teve o privilégio, pastor, de participar ali no ministério do pastor Billy Graham, e ele vai falar um pouco mais da sua história, para que toda a igreja possa conhecer. Pastor, seja bem-vindo, fique à vontade. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, é um privilégio, é uma honra poder estar aqui com os irmãos essa noite. Como o irmão bem disse, eu fui ovelha do pastor Billy Graham, lá na Igreja Batista do bairro Bonfim, desde pequeno, sou nascido e criado naquela igreja, fui batizado pelo pastor Billy Graham, de modo que eu tenho um carinho muito grande por ele, E hoje sou pastor de jovens na Igreja Batista Identidade, em Bento Ferreira, também em Vitória, Estava conversando com o irmão, Eu tenho rostinho de novo, mas eu sou velho. Tenho 33 anos. Assim como Jesus, eu comecei o ministério com 30 anos, fui ordenado aos 30 anos, e ano que vem completo 3 anos de ministério para a honra e glória do Senhor Jesus. Sou casado com a Maiara, que provavelmente deve estar assistindo também, e pai do Samuel, que completa 3 anos também, no final do ano, agora em dezembro. Mas Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com os irmãos, e eu gostaria de começar fazendo uma pergunta a todos vocês. Vocês olhassem sinceramente para a vida de vocês e respondessem a seguinte pergunta: o que ainda me falta? Olha para todas as áreas da sua vida, para a sua área financeira, para a sua área profissional, para os seus relacionamentos, para o seu tempo, para as coisas que Deus colocou na sua vida. Responda essa pergunta para você mesmo: o que ainda me falta?
O que ainda está faltando na sua vida? Algumas pessoas talvez responderia que seja um carro, saúde. Outras pessoas poderiam dizer que é Jesus que está faltando na vida. Alguns até diriam que é emprego, né? Devido à pandemia, esse momento adverso que nós estamos vivendo, muitas pessoas perderam seu emprego. Eu não sei o que está faltando na sua vida, mas essa noite eu quero te mostrar que ainda falta algo na sua vida. Você pode estar pensando, não, mas não falta nada não. Eu aceitei a Jesus no meu coração, eu vivo para Ele, eu nasci na igreja, estou tantos anos na igreja. Para mim não falta nada. Falta algo na sua vida. E eu quero que você esteja com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Não a minha palavra, que é humana, mas a palavra da verdade, a palavra encarnada, que é a palavra de Jesus. O verbo de Deus encarnado para nos trazer vida, que foi o que Ele prometeu, nos traria vida e vida com abundância. De modo que eu espero que você esteja com o seu coração aberto ao que Deus tem a falar com você essa noite. Se você realmente entender o que falta na sua vida, quando você realmente entender isso que falta na sua vida, você não vai precisar de absolutamente mais nada. Muitas vezes nós estamos correndo atrás de coisas para suprir o que nos falta, mas estamos correndo atrás de coisas erradas, que não vão suprir aquilo que realmente precisa ser suprido. A Bíblia conta a história de um jovem, está lá no Evangelho de Mateus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Mateus 19, a partir do versículo 16. Aqueles que puderem, por favor, se coloquem de pé, para que nós possamos ler o texto sagrado. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16, conta a história de alguém que teve um encontro com Jesus. E diz assim o texto: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: a tudo isso tenho feito. O que me falta ainda? A tudo isso tenho feito, tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? Os irmãos podem se assentar. Esse jovem é uma narrativa que todo mundo já conhece. Se você é cristão, você provavelmente conhece essa narrativa. Esse jovem chega diante de Jesus querendo acesso à vida. E Jesus disse para ele algo simples, algo que todo mundo já conhecia, porque naquela época, desde crianças eles já eram educados segundo os ensinamentos judaicos. Desde pequeno eles já eram introduzidos a todos esses conhecimentos. Então Jesus disse para ele o básico. Jesus não disse nenhuma novidade para ele. O que Jesus disse para ele, todo mundo já sabia. E Jesus diz a ele: olha, você tem que obedecer aos mandamentos. E ele disse: eu já tenho feito isso. O que me falta ainda? Só cumprir isso não está sendo suficiente. Eu faço o que está escrito, faço o que é proposto, mas ainda não consigo estar pleno, não consigo encontrar vida. E talvez pode ser a mesma coisa que esteja acontecendo com você. Eu, como
como pastor, encontro muitas pessoas que são boas pessoas, bons cidadãos. Como pais, são bons pais. Como maridos, são bons maridos, boas esposas, bons filhos. Mas ainda continuam sedentos por vida. Olha, eu cumpro tudo que tem que fazer. Eu sou um bom pai, eu acompanho meu filho. Eu sou um bom funcionário, chego no horário, faço além do que eu posso, além do que eu sou obrigado a fazer. Fico além do horário, faço tudo. Sou um bom cidadão, sou um bom cristão, mas parece que ainda está me faltando alguma coisa. E ainda mais nos dias de hoje, a gente encontra cristãos que ainda sentem isso, como se tivesse faltando alguma coisa. Estava contando para o irmão, ia começar a contar, mas acabou que deu horário, a gente teve que entrar. Estava fazendo uma pesquisa na época da faculdade, na época do seminário. A gente tinha um grupo de estudo que a gente foi estudar as igrejas de uma avenida Vitória, Avenida Serafim-Derense, muito conhecida, né? Perto ali do quartel de Mauri, passando lá pela Basílica de São Pedro e tal. Naquele trecho, naquela avenida, que é bem... Na verdade é uma rodovia, né? Mas popularmente conhecido como avenida. Então, na Serafim-Derense, na época que a gente fez o mapeamento, tinha aproximadamente 50 igrejas em uma avenida. 50 igrejas. Das mais variadas denominações que você possa imaginar. Católico, pentecostal, das mais variadas, batistas, enfim. Mais de 50 igrejas em uma avenida. Porque ali tem vários bairros que fazem conexão com essa avenida, né? Enfim. E um dos grupos... Cada grupo lá da faculdade ficou responsável por um setor. E o meu grupo foi para um determinado setor que a gente tinha que fazer uma entrevista com o pastor, com alguns membros da igreja, né? A gente foi no domingo, o pastor nos atendeu muito bem. E o pastor estava contando que a gente tinha algumas perguntas, né? Que a gente já fez trabalho de faculdade, sabe como é que é? A gente pergunta e tal. E uma das perguntas, em dado momento das perguntas, o pastor falou, não, a gente tem um irmão aqui que a gente perguntou sobre a rotatividade. Quanto tempo era o tempo médio das pessoas que ficavam na igreja? Porque a gente sabe que hoje a rotatividade das igrejas é muito grande. Perguntou quanto tempo médio? Ele falou uns 4, 5 anos. Inclusive, a resposta do pastor, inclusive, tem um irmão que ele passou por 23 igrejas. Para a pesquisa isso seria maravilhoso. Como crente eu fiquei triste. Como cristão eu fiquei triste. Mas para a pesquisa isso era muito bom, para saber o que estava acontecendo. Eu falei, mesmo esse irmão está aqui porque seria legal a gente fazer o questionário com ele, para ele responder. Ele falou, não, ele mudou de igreja. 23 igrejas. O que ainda nos falta? O que está faltando para que nós possamos nos sentir verdadeiramente completos? Hoje, você vai perceber que existem os mais variados tipos de igreja. Tem igreja para tudo quanto é gosto. Tem igreja de roqueiro. Nada contra os roqueiros. Tem igreja de surfista. Tem igreja de jovem. Tem igreja de idoso. Você escolhe. É à la carte, assim. Você escolhe a igreja. Tem tudo quanto é tipo. Não é uma crítica, é só uma constatação. Qualquer um que parar para analisar as igrejas vai ver que tem todos os tipos de igreja. E a minha pergunta é a pergunta do jovem: o que falta ainda para nós cristãos? Quando esse jovem chega diante de Jesus, o jovem conhecido como jovem rico, né? Me parece, eu gosto de olhar esse texto como se Jesus visse ele como um paciente, que quando ele diz o que ainda me falta, ele está incompleto. Esse jovem, ele está incompleto. Esse foi o sintoma desse jovem. Ele estava incompleto. E Jesus precisava fazer um exame nele. Essa semana, ou melhor, algumas semanas atrás, eu tive alguns sintomas que se assemelhavam muito ao Covid. Porém, eu tenho bronquite desde criança, desde a infância. Nasci com 7 meses e tenho bronquite desde a infância. Então eu sei quando os sintomas vêm, ainda mais quando muda o tempo, eu já sei que eu vou ficar doente. Só que pelo protocolo do meu trabalho, eu tinha que me submeter a todo aquele que os irmãos já sabem. Então fui lá, fui afastado, né? E o médico falou: olha, o que você está sentindo? Eu estou sentindo falta de ar, coriza, né? Tudo mais, mas é bronquite, né? Eu entendo, mas você tem que passar
pelos exames e você vai ser afastado. Não, só me dá a receita da bombinha, só preciso da bombinha e tá tudo certo. Não pode, tem que se submeter ao protocolo. Falei, tudo bem, você vai fazer uma tomografia. Fui lá, fiz a tomografia, peguei o resultado, falei, tá aqui. Ele, realmente na tomografia não tem nada. Falei, beleza, vou voltar a trabalhar. Ele, não, você tem que fazer o SWAB. Tem que fazer enfiar o cotonete lá no seu cérebro, que é desconfortável a beça. Falei, tudo bem, então vamos lá. Esperou alguns dias, saiu o resultado, não tinha nada, voltei a trabalhar. Com esse jovem foi a mesma coisa, ele apresentou os sintomas, que era incompleto. Jesus falou, olha, você precisa fazer uma tomografia. Vamos ver o que tem dentro aí. Vamos fazer o seguinte, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, vem e me siga. Esse jovem falou, não dá, não tem condições. E Jesus apresentou o diagnóstico. Lógico que isso não está presente explicitamente no texto, né? Mas eu leio como uma escravidão. Esse jovem era escravo. Muito embora fosse rico, ele era escravo de suas posses. Era escravo daquilo que ele se tornou. E da mesma forma como aquele jovem, eu percebo que muitas vezes nós temos sido escravos. Mesmo frequentando a igreja, mesmo tendo sido lavados por Cristo, nós continuamos escravos do nosso egoísmo. Muitas pessoas têm sido escravo da sua ganância, do seu posicionamento político, esquerda, direita, e o país vira uma confusão. As pessoas são escravas da sua emoção. Outro dia eu estava atendendo uma jovem que disse, teve um certo desentendimento com uma pessoa, e falou, nossa pastor, mas quando eu percebi eu já tinha falado aquilo que eu não queria falar. Eu falei aquilo que eu não queria falar, e depois que eu falei já era. Eu piorei ainda mais a situação. Então nós somos escravos das nossas emoções. Nós somos escravos do consumismo. A gente quer consumir coisas que a gente não precisa para agradar quem não gosta da gente. Tinha um professor da faculdade, pastor, que ele falou que quando o irmão da igreja dele chegava, ele falava, pastor, eu comprei um carro. E ele sabia que aquele irmão não tinha condições de ter aquele carro, estava se afundando em dívida. O irmão chegava, pastor, você olha para mim e falou, não vou orar não, irmão, desculpa. Não vou orar não. Mas por que, pastor? Você tem condições de pagar esse carro? Você realmente tem condições? Não, eu vou fazer um aperto aqui, um aperto ali. Nós estamos sendo escravos do consumismo. Não que carro seja consumismo, hoje em dia carro é necessidade, né? Mas a gente quer tirar de onde a gente não pode para agradar as pessoas, para mostrar o que a gente não é. E a gente está ficando escravo disso. E Jesus apresenta uma alternativa a isso. Quando esse jovem chega diante de Jesus com a sua deficiência, com a sua incompletude, isso reflete a necessidade humana, as carências humanas. Porque muito embora nós tenhamos feito o que devemos fazer, enquanto pais, enquanto cristão, enquanto sociedade, a gente continua às vezes incompleto. Você pode estar se achando incompleto. Nossa, eu faço tudo, eu dedico minha vida ao meu filho, eu faço tudo que eu tenho que fazer, mas ainda parece que está faltando alguma coisa. Esse é um sentimento comum hoje em dia. E eu quero, depois dessa constatação, mostrar aos irmãos que Jesus mostrou uma alternativa a isso. Jesus mostrou que é possível viver uma vida em abundância, que Ele mesmo nos prometeu. Uma vida em que nós não somos escravos. Uma vida em que nós não somos escravos do trabalho. Não somos escravos das nossas emoções. Não somos escravos da internet, em que cada passo que a gente faz, a gente parece que tem que registrar. Deus não nos chamou para um espírito de escravidão, tampouco para que nós fôssemos incompletos. Ele nos chamou para que nós transbordássemos em vida, porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós nos esvaziamos de nós mesmos, e o rio de água viva de Deus habita em nós, entra em nós, e a partir disso Ele derrama ao
ao redor daqueles que estão perto da gente, para que nós transbordemos em vida. Então, no Evangelho de Mateus 19, narra a história desse jovem, incompleto, vazio, escravo. Mas o Evangelho também narra, em Lucas 19 também, nós lemos Mateus 19, agora nós vamos ler Lucas 19. Olha aqui, Jesuicidência, né? Tem gente que fala coincidência, mas é Jesuicidência, olha só. Lucas 19, uma história também conhecida. A história de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, era alguém que era muito rico. Lucas 19, eu quero ler com os irmãos, diz assim: Jesus entrou na cidade de Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele, no caso Jesus, ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu era um homem muito rico. Zaqueu era um publicano. E não sei se os irmãos se lembram, mas publicanos eram os cobradores de impostos daquela época. Mas não eram cobradores de impostos comuns como a gente tem hoje. Naquela época, havia uma espécie de leilão para quem iria ser publicano da região, para quem tomava conta de uma região. Então o governo romano, numa espécie de licitação, as pessoas, quem oferecesse o maior preço, era o responsável por ser o publicano e arrecadar os impostos daquela região. Então as pessoas ricas compravam esse direito de arrecadar o imposto e assim cobravam os impostos. Só que nada é de graça, né? O que eles faziam? Se o imposto era 100, eles cobravam 500. Afinal de contas, ele teve que pagar antes de começar a cobrar o imposto. Então eles cobravam muito acima daquilo que era o justo. Por isso que Zaqueu fala: olha, se eu extorquir alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Porque eles naturalmente cobravam a mais. Se era 50, eles cobravam 300. Se era 100, cobrava 500. E naquela época, o Império Romano não aceitava 2 coisas. Você podia fazer o que quisesse, entre aspas, dentro do Império Romano. Você só não podia fazer 2 coisas. Rebelião, você não podia se revoltar contra o Império Romano. E você não podia deixar de pagar o imposto. Você podia cultuar à vontade, podia fazer o que você quisesse. Você só não podia fazer essas 2 coisas. Rebelião, não podia deixar de pagar os impostos. Na verdade era um tributo, né? Muito mais do que um imposto. Um tributo. Você não só paga ali, mas o seu pagamento era uma reverência ao imperador. Era um tributo. E esse era Zaqueu, um publicano. Ou melhor, ele era chefe dos publicanos. Se um publicano já era rico, já era desonesto, imagine o chefe dos publicanos. Zaqueu era o chefe dos publicanos, era alguém muito rico. Zaqueu estava numa cidade chamada Jericó, que era uma cidade também muito rica. Era uma cidade fronteiriça, uma cidade em que muitas pessoas passavam por ali.
Era uma cidade em que tinha uma alfândega, ou seja, tinha muito dinheiro circulando por ali. Era uma cidade em que tinha um clima muito agradável. Era uma cidade em que, era uma região em que muitas famílias sacerdotais moravam ali. Era uma cidade muito boa. Zaqueu estava ali. Mas Zaqueu também se sentiu incompleto, assim como o jovem rico. Zaqueu também se sentiu incompleto. Só que a resposta de Zaqueu à sua incompletude também foi procurar a Jesus. Mas quando ele procura Jesus, ele se entrega de todo o coração. Zaqueu, ele dá sinais claros de que a sua incompletude chegaria ao fim. E ele colocaria isso diante de Jesus, para que Jesus suprisse toda a sua incompletude. E a partir de Jesus ele viria a ser completo. Com esses dois textos bíblicos, eu aprendo e quero compartilhar com os irmãos. Deixa eu falar uma coisa, compartilhar com os irmãos. Nós vamos construir um conhecimento agora. Vamos construir um conhecimento. Por isso, esteja aberto a aprender. Deus não se importa muito com aquilo que você fala. Deus não se importa muito com o que você fala. Nossa, pastor, por que você está dizendo isso? Vou te mostrar. Em Tiago 2 diz assim: eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aquele jovem estava falando, mas não fez. Zaqueu falou e fez. Olha, eu vou devolver aquilo que eu tenho. Aquilo que eu defraudei alguém, eu vou devolver. Deus não se importa muito com aquilo que você fala. A Bíblia narra a história de 2 filhos. Um pai tinha 2 filhos, e não é o filho pródigo. Um filho, o pai chegou para um dos filhos e disse: filho, eu preciso de você. Preciso que você trabalhe hoje comigo lá na... Hoje mais tarde, preciso que você trabalhe comigo. Você vai? Ele falou: vou. Pode contar comigo. Chegou para outro filho e falou: filho, preciso que você trabalhe comigo hoje. Ele falou: você vai? Posso contar com você? Ele: ah, pai, não vou não. Dessa vez não vai rolar não. Só que no final das contas, o filho que falou que ia, não foi. E o filho que falou que não foi, foi. Quem agradou o pai? O filho que disse ou o filho que fez? Mateus 6 diz assim: tu, porém, quando entrares no teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto vê. Já parou para prestar atenção nesse versículo? Já parou para prestar atenção nesse versículo? Todo mundo fala: não, a intimidade com Deus é no quarto, você vai orar e tal. É interessante, mas quando você ora, Deus deveria ouvir. Sim ou não? Abre aí a sua Bíblia em Mateus 6, se você quiser conferir. O teu pai que está em secreto vê o que você faz. Ele vê. Ele deveria ouvir, né? Pois é. Mas ele vê. Algumas pessoas, parece que os sintomas que elas levam são a obesidade intelectual, como alguns dizem. Muitas pessoas têm 20, 30 anos de igreja, sabe tudo de igreja, sabe tudo de Bíblia, mas não pratica nada. É uma obesidade intelectual. Obesidade é o quê? A pessoa que come muito, mas não faz exercício, não gasta com exercícios ou fazendo atividades, por isso acaba ficando mais fofinho, mais gordinho. Nós temos visto hoje cristãos que são obesos intelectualmente, obesos de Bíblia, sabe tudo, de ponta a ponta, mas não pratica, não consegue exercitar o conhecimento bíblico. Mas se você perguntar, o cara sabe tudo. Isso tem nos levado a esse sentimento de ser incompleto. Porque muito embora nós saibamos, muito embora a palavra esteja na ponta da língua, não está no coração. E isso era o que acontecia com aquele jovem.
o jovem rico. A palavra não estava no coração. Ele falou, olha, tudo isso eu já tenho feito aí. Não, isso aí para mim é tranquilo. Isso aí é o básico, isso aí é o trivial. Isso aí qualquer um faz. Isso aí não demanda esforço. Não matar alguém. Tudo bem. Alguém aqui já matou alguém? Ninguém. É fácil, tranquilo. Não é problema isso. O difícil é nos submetermos à vontade de Deus. O difícil é obedecer. O difícil é praticar. Muito mais do que isso. Quando Deus, Ele olha para nós, Ele está olhando para o nosso coração. Não somente para aquilo que a gente faz. Porque Jesus mesmo disse, olha, naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome eu fiz isso, curei pessoas, expulsei demônios. Mas eu lhes direi abertamente, afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Ué, pastor, não estou entendendo. Você acabou de falar que Deus não olha para o que a gente fala, olha para o que a gente faz. Agora você está dizendo que Deus não olha para o que a gente faz. Deus está olhando para o nosso coração. Porque o que importa é o que está saindo do seu coração. Porque quando é honesto, quando é sincero, isso vai se refletir nas suas ações, nas suas falas. Tem gente que está falando e está fazendo, mas não está fazendo de coração. Está fazendo por obrigação. Mas Deus está olhando o coração. Uma vez, em uma determinada igreja, uma pessoa estava escalada no louvor e a escala saía no domingo de manhã. A pessoa era surpresa. Há muito tempo atrás isso, era surpresa. A pessoa olhava lá, nossa, E aconteceu isso justamente com uma jovem. A pessoa estava lá olhando e tal. A jovem olhou, nossa, estou no louvor hoje. Poxa. Com total desânimo, total não considerando a importância do que é conduzir, ministrar ao povo de Deus. Deus não está olhando para o que você está falando. Deus está olhando para o seu coração. Como está o seu coração naquilo que você faz? Quando Deus diz para Abraão levar o seu filho, o seu único filho, ao sacrifício, Deus não queria que ele sacrificasse. Deus queria saber se o coração de Abraão ainda estava em Deus, se o coração dele ainda permanecia em Deus, ou se estava na bênção que Deus deu para ele. Eu, como pastor de jovens, tenho visto que o jovem, quando adolescente, está muito empolgado, animado, se dedica e tal. Aí daqui a pouco começa a namorar. Aí já não tem mais tempo aí na igreja. Aí começa a trabalhar e já não tem mais tempo. E quando a bênção de Deus começa a vir, a gente começa a não ter mais tempo para o Deus da bênção. Estava desempregado, orava pedindo a Deus fervorosamente para que Deus abrisse a porta. Aí Deus abriu a porta, agora não tem mais tempo para Deus. Orava pedindo a Deus namorado, namorada. Pedia, poxa Deus, vou servir mais. Aí Deus dá, aí não tem mais tempo para Deus. Às vezes nós nos tornamos refém da bênção que nós pedimos a Deus. Nos tornamos escravos. E nos tornamos incompletos. Não pela bênção, mas pelo que nós fizemos com aquilo que Deus nos deu. Deus está olhando para o seu coração. E se do seu coração não fluir o que for sincero diante de Deus, você pode fazer o que você quiser. Deus não vai se agradar. Jesus disse, esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta. Porque Ele está olhando para o nosso coração. É como se, novamente, você estivesse diante do médico, falasse, olha doutor, eu estou sentindo uma dor aqui no peito, estou sentindo algo forte assim, umas pontadas. Se você diz para o médico os sintomas, e o médico fala, não, vamos fazer uma tomografia, ou uma ressonância magnética, e ele tem o exame na mão, ele disse, olha, tem um caroço aqui, hein? Tem um caroço aqui, vamos fazer assim, vamos fazer uma biópsia para a gente saber o que realmente é.
Ele vai lá, todo mundo sabe como é que é um procedimento de biópsia. Ele vai lá, tira um pedaço, né, daquele caroço para analisar. Ele vai lá dentro de você e tira aquele pedacinho para saber o que é. É a mesma coisa que acontece com a gente. A gente fala. A gente tem o exame, que são as nossas atitudes. Mas o que Deus quer fazer é uma biópsia lá no seu coração, para saber o que tem lá dentro. Ele quer saber o que está lá no seu íntimo, as suas intenções. Porque é aí que Ele vai poder fazer a transformação na sua vida. É isso que Ele quer mudar na sua vida. Enquanto você não estiver aberto a essa transformação, enquanto você não se colocar diante de Deus dizendo: Senhor, eu me coloco diante do Senhor, aberto para o que o Senhor tenha a fazer na minha vida. Eu já cansei de cumprir todas as obrigações sociais e ainda assim me sentir incompleto. Eu quero me entregar verdadeiramente ao Senhor. Assim como fez Zaqueu, que se entregou diante do Senhor, manifestou isso, transformou isso em atitudes sinceras e verdadeiras. Eu quero me entregar diante do Senhor. Por mais que você tenha 10, 15, 20, 50 anos de igreja, as pessoas muitas vezes estão se acomodando dentro da igreja. Estão acomodadas. Não, eu venho aqui, faço o que eu tenho que fazer. Não, vou lá, assisto o culto. E está tudo certo, cumpro minha obrigação, devolvo o dízimo. Deus não espera só isso de você. Vir ao culto é um resultado do que aconteceu ao longo da sua semana. O culto é uma celebração coletiva. Mas Deus está vendo o culto individual, no seu quarto, no devocional, no seu culto com a sua família. Deus está vendo você no seu trabalho. É esse culto que Ele quer ver na sua vida. Por mais vida, alguém já disse, né? Por mais vida que se tenha no culto, nenhum culto substitui o culto que é o culto da vida. Vou repetir. Por mais vida que se tenha no culto, por mais vida que tenhamos aqui no culto, no domingo, nenhum culto vai substituir o culto da vida. A sua segunda-feira, a sua terça-feira no seu trabalho. Nenhum culto vai substituir esse culto. Deus está muito mais preocupado em agir na sua vida através da sua individualidade. Deixa eu te dizer uma coisa. A partir do momento que você abrir as portas do seu coração e deixar com que o fluir de Deus nasça na sua vida, revigore esse sentimento, essa percepção de um cristão que simplesmente cumpre com suas obrigações e já está cansado disso. A partir do momento que você deixar Deus agir, Ele traz coisas novas para a sua vida. A Bíblia diz que até os velhos, até os idosos sonharão. Não deixe que o comodismo tire isso do seu coração. Deus quer te usar no seu trabalho, na sua escola, na sua família, na sua casa. Você não está no seu trabalho por acaso. Você não chegou lá por acaso porque você foi bem na entrevista, porque você conhece alguém, não. Deus te colocou lá para você abençoar a vida daquelas pessoas que estão lá. Porque se você parar para prestar atenção, se você observar, existem pessoas que estão carecendo da sua oração e do seu cuidado. É só você parar de pensar que aquilo ali é só um lugar que você vai fazer aquilo que você sabe fazer, e entender que aquele é um lugar que Deus te colocou para anunciar a palavra de Deus. Deus não te colocou lá só para você receber o seu salário no final do mês, não. Deus te colocou lá para você anunciar a palavra de Deus. Em 2008, 2009, eu trabalhava numa empresa. Era o dia inteiro dentro de uma sala, eu e mais um amigo, companheiro de trabalho. O dia inteiro. E ele não era cristão. E Deus falava muito ao meu coração para que eu dissesse só uma coisa simples para ele. Simples. Jesus te ama. Só isso. Eu ficava assim, como é que negócio mais sem sentido? Só falar Jesus te ama, isso não vai mudar nada. Isso não muda a vida de ninguém. Pessoas sabem, tá bom, obrigado. Mas cada vez mais Deus foi me incomodando com isso. E eu resistia. Deus me incomodava. Até que um dia eu falei, camarada, deixa eu te falar uma coisa. Ele fala, cara, Jesus te ama. Ele, obrigado. Aí eu falei, tá vendo? Não deu certo, não adiantou nada. Falei que não ia dar certo, né? No outro dia a mesma coisa. Eu falei, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Cara, Jesus te ama. E eu fiquei umas 3 semanas falando isso com ele todo dia, só isso. Jesus te ama, cara.
Jesus te ama. Só isso. Um belo dia eu me cansei. Falei, esse negócio está dando resultado. Eu tinha que falar, pregar, mas eu não tenho... Ainda não tinha essa desenvoltura. Eu achava que eu ficava com vergonha, né? Eu ficava, não, Deus... Fiquei umas 3 semanas, depois eu parei. Falei, não vai dar certo esse negócio não, tá bom. O que eu tinha para falar já falei. Parei de falar. Um tempo depois, ele vira para mim e fala, cara, por que você parou de falar que Jesus me ama? Eu fiquei com aquela cara de gol contra, assim, né? Por que eu parei, né? Eu falei, não, eu estou esquecendo, né? Ele, cara, não para de falar isso para mim, não. Tá sendo muito importante na minha vida. É tudo que eu preciso ouvir todo dia. Que Jesus me ama. Que alguém se importa comigo. Algo simples. Deus quer te usar. Mas enquanto você continuar com esse sentimento de incompletude, enquanto você se sentir incompleto, de se entregar a Deus pela metade, de fazer as coisas pela metade, de saber tudo o que tem que ser feito, mas não fazer nada, você vai estar perdendo a oportunidade de abençoar pessoas que estão ao seu redor. Faça uma autoanálise. O que falta na sua vida? Talvez o que está faltando na sua vida é se entregar de verdade a Jesus. Entender que todas as promessas, todos os milagres, tudo que Deus fez no passado, Ele ainda é capaz de fazer hoje. Mas isso não depende só dEle, depende de você se colocar à disposição. Deus só vai fazer na sua vida aquilo que você não pode fazer. Aquilo que você pode fazer, só você vai fazer. Quando chamam Jesus para ver o seu amigo Lázaro, e ele não vai no primeiro momento, quando ele vai, ele já estava morto. Jesus disse, olha, tirem a pedra. Porque a pedra eles podiam tirar. O milagre quem ia fazer era Jesus, de ressuscitar Lázaro. Mas a pedra eles podiam tirar. Qual a pedra que você precisa tirar do seu coração? Qual a pedra que você precisa remover para que Jesus faça um milagre na sua vida? E abençoe não só a sua vida, a sua família, mas todos aqueles que estão perto de você. Baixe sua cabeça. Feche seus olhos. Deus colocou essa palavra no meu coração para compartilhar com os irmãos. Não é por acaso. Não existe por acaso. Não existe coincidência. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Se essa palavra, eventualmente você está achando, não é para mim, isso está tudo certo. Tudo bem. Então Deus te colocou aqui para você ouvir e levar essa palavra para alguém. Porque a palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Alguém aqui precisa ouvir isso. Deus tem milagre para fazer na sua vida. Basta você remover essa pedra. Basta você se colocar inteiro diante de Deus. O que ainda está faltando na sua vida? Faça essa oração. Pergunte a Deus o que está faltando, Senhor, para que eu seja inteiro, completo diante do Senhor. Eu quero abundar, eu quero transbordar a glória e a manifestação de Deus. Coloque-se diante do Senhor. Se você se entregar diante de Deus, Ele vai fazer uma transformação, uma revolução na sua vida que você nunca experimentou antes. A palavra do Senhor, Deus diz que nosso Deus é um Deus de coisas novas. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Isso não acontece porque Deus precisa ser atualizado, mas acontece porque a misericórdia dele se renova para nossas próprias vidas, porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Ele tem o melhor para mim e para a sua vida. Ele não é um Deus do passado. Ele não é um Deus que ficou simplesmente lá no Antigo Testamento. Jesus mesmo disse, meu Pai trabalha até agora e eu também. E Deus quer trabalhar na sua vida. Deus não se aposenta, Deus não descansa. A obra de Deus só vai terminar na sua vida quando a gente morrer, quando a gente partir para a glória. Então Deus tem coisas a fazer na sua vida, na vida da sua família, na vida dessa igreja, na vida desse bairro, na vida dessa cidade. Senhor Jesus,
Muito obrigado por sua palavra. Obrigado por sua infinita misericórdia derramada sobre nossas vidas. Ó Deus, nos ajude a remover a pedra que nos impede de sermos completos diante do Senhor. Nos ajude a nos entregarmos de forma completa ao Senhor, de forma integral ao Senhor, de modo que nós não venhamos a nos entregar pela metade ao Senhor. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus de coisas novas. Ó Deus, ressuscita os nossos sonhos, ó Pai. Traga à nossa memória aquilo que nos traz esperança, ó Pai. Faça com que cada um que esteja ouvindo essa mensagem, que seja alcançado pela Tua palavra, que a Tua palavra faça morada no coração de cada um que está ouvindo essa palavra, seja aqui fisicamente, seja virtualmente pela internet, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós saiamos daqui transformados pela Tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. Que essa noite seja um marco em nossas vidas, que seja uma noite de renovo, que nós possamos voltar a ter esperança no Senhor, nos planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Provérbios 16:1 diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, e é a resposta do Senhor que nós queremos para as nossas vidas. Ó Deus, toma em Tuas mãos as nossas famílias, essa igreja, esse bairro e essa cidade. Que possamos cada dia mais nos entregar integralmente ao Senhor. Que a Sua misericórdia que se renova a cada manhã seja verdadeira em nossas vidas. Essa é a oração que eu te faço, no nome santo de Jesus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Louvado seja Deus, nós ainda estaremos neste momento glorificando o Senhor, o Ministério de Louvor que estará cantando agora juntamente com toda a igreja para a glória e honra do Senhor.
nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que Cristo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, esse nome é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. O nome de Jesus é o nome mais forte, é o nome mais poderoso, é o nome o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Você já fez essa pergunta? O que me falta? Para você que nos assiste, para você que está no seu lar, para você que está ao alcance da nossa voz, faça essa pergunta. Mas deixe o seu coração ouvir a voz de Deus e não ouvir a sua própria voz. Deixe Deus falar com você e Ele vai te mostrar e Ele vai falar com você o que está faltando na sua vida. Quero convidar o pastor novamente para fazer uma oração de agradecimento, uma oração de encerramento, e agradecemos a você que participou conosco aqui, que está presente, e a você que nos acompanha na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, a você que através da internet, onde você estiver, que Deus te abençoe. Oremos. Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor para te agradecer por tua rica graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Pai, depois desse culto maravilhoso, nós pedimos que o Senhor nos leve guardados para os nossos lares e que nós possamos transbordar a palavra do Senhor onde quer que nós estejamos ao longo dessa semana. Ó Pai, que nós possamos ser um eco daquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, que foi a morte e a ressurreição de Cristo. Que nós possamos ecoar isso e bradar isso através da nossa forma de viver, através de todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, que nós possamos ser uma testemunha viva do seu amor e da sua misericórdia. Que a sua palavra se faça viva e eficaz nos nossos corações a cada dia. Que nós possamos transmitir essa mensagem a todos aqueles que estão ao nosso redor. Abençoe as nossas famílias, ó Pai. Guarde cada um que está aqui, que está presenciando, que está ouvindo esse culto através das redes sociais, ó Pai. Que o Senhor, que a sua misericórdia esteja sobre a vida de cada um aqui, ó Pai. E que nós possamos ser lavados e revestidos pelo Teu Santo Espírito a cada dia. É o que nós te pedimos em nome santo de Jesus. Amém. Maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o vento rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, Nós ressuscitaste de és invencível, inigualável, hoje pra sempre teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo nome está. Poderoso esse nome, poderoso esse nome. Qual nome? O nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, maior que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome